Graças e paz a todos. Nesse momento nós vamos estudar, a minha intenção é dar continuidade ao processo Bíblia em Gotas, número 2, segundo estudo. Ele vai ser baseado em Romanos 1 e a frase que nós vamos, as três palavras que nós vamos focar, né? Nenhuma condenação há. E é isso que nós vamos falar nesse momento. Convido a todos para uma oração. Que Deus nos abençoe. Pai querido, venha nos perdoar, nos purificar, dar a tua sabedoria, possamos aprender e transmitir a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aqui está, Bíblia em Gotas 2, nenhuma condenação há. Romanos, capítulo 8. Eu peguei aqui até o verso 14 e nós vamos aqui estudar. O verso-chave, Romanos 8:1. Por quê? Porque é onde está a frase, né? Olha, nenhuma condenação há. Então é aqui, esse é o nosso verso-chave. Esse é o nosso foco. Nem sempre a gente vai poder pegar o capítulo do comecinho assim. Às vezes a gente vai ter que pegar um pouco antes do capítulo, porque às vezes o autor do texto, ele vai começar a falar um assunto num dos capítulos anteriores e a gente vai precisar de um pedaço, pelo menos, daquele capítulo anterior para entender melhor o texto, né? Mas aqui eu considero que até o verso 14 a gente consegue entender o que ele quer dizer, né? E as palavras-chave. Nenhuma condenação há. Tem músicas com essas palavras. Nenhuma condenação há. Então a gente tem uma série de coisas aí, né? Então vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, bom, uma coisa que ele está dizendo aqui, assim, considerando o texto em português, né? Com a versão que a gente está usando, ele diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há mais condenação para essas pessoas. E aí, ele complementa, ele fala assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele diz assim, olha, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque essas pessoas, elas não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a condição para que não haja condenação para essas pessoas é o fato delas andarem segundo o Espírito e não mais segundo a carne. E aí ele vai comentar algumas coisas. Então, nós estamos analisando o texto, analisando 14 primeiros versos de Romanos, capítulo 1. Então, vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, ele fala que ele foi liberto de uma lei que ele chama de lei do pecado e da morte. E essa lei foi a lei que o livrou, foi a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porquanto que era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então é uma coisa, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Como se fosse depender só da obediência perfeita à lei, nós não estávamos conseguindo, porque nosso corpo está enfermo, né? Ou seja, visto estar enferma pela carne, ou seja, nosso corpo está enfermo, nosso corpo está doente, né? A nossa carne, nós temos dificuldades numa obediência plena, ali desde o nosso nascimento até fim de nossa vida, nós temos uma dificuldade em obedecer plenamente à lei. Então Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, em semelhança de ser humano, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Mas como assim pelo pecado? Será que Jesus pecou, né? Mas ele está dizendo o quê? Ele usa esse termo, pelo pecado condenou o pecado na morte, na carne. Então, basicamente, o que a gente tem no texto aqui, a gente, tendo só esse verso em mente, fica um pouco difícil da gente ter em mente o que Paulo falou. Mas a gente sabe que ele está dizendo assim, ó, Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar de alguma coisa. Para nos libertar, ou seja, em semelhante pelo pecado, condenou o pecado. Então, Deus usou Jesus Cristo, Deus por meio de Jesus Cristo, condenou o pecado na carne. Então, Jesus veio em forma humana e por meio de Jesus, o pecado na carne foi condenado. Isso a gente consegue compreender bem do texto, né? Assim, para não fazer muita coisa em relação a ele, né?
para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Em nós quem? Olha, para que a justiça da lei se cumprisse em nós quem? Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por exemplo, você fala assim, olha, quais foram os carros envolvidos com o acidente? Foram um grupo de carros que estavam na rua ou na avenida às 10 horas da manhã. Então você não está falando de todos os carros, você não está falando de todos os carros que passaram na avenida, você está falando especificamente de um grupo de carros que estavam na avenida exatamente às 10 horas da manhã, naquele local onde ocorreu o acidente. Ele está falando, olha, a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E aí ele complementa. Nós quem? Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente consegue entender que, bom, não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, que não andam segundo a carne. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Como ele está associando carne, pecado, né? Ele está falando, né? Condenou o pecado na carne, a inclinação da carne, o corpo, né? Está falando do corpo. Então, os que são da segunda carne inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, inclinam-se para as coisas do corpo, para as coisas do instinto, né? Ou seja, aquilo que nós instintivamente, às vezes nós temos uma tendência para o mal. Então, as pessoas que andam segundo a carne, elas se deixam vencer pela sua tendência pecaminosa. Isso é uma regra, né, nessas pessoas. Então, ele está dizendo, inclinam-se, ou seja, é constante, né, essas pessoas inclinarem-se para a carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, o que o texto está dizendo é que as pessoas que vivem segundo o Espírito, elas vão ser inclinadas para as coisas do Espírito. Ou seja, ele está fazendo um contraste aqui, uma diferença, né? Então, se ela anda segundo o Espírito, ele está falando, ó, tem um grupo que anda segundo a carne e outro que anda segundo o Espírito. Então, o que anda inclinado para a carne, ele não anda segundo o Espírito. E o que anda segundo o Espírito, que é inclinado para as coisas do Espírito, ele gradativamente não vai ser mais inclinado para as coisas da carne. Então, é isso que o texto está dizendo para nós, ó. Tem dois grupos. Tem um grupo que cede às tentações constantemente, porque ele anda segundo a carne, ele não quer lutar contra a inclinação das coisas da carne. Né? E tem um outro grupo que é inclinado para as coisas do Espírito, ou seja, que não cede às inclinações da carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então ele está falando, por que as pessoas que andam... por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque os que estão em Cristo Jesus, eles vão andar segundo o Espírito. Eles vão ser inclinados cada vez mais para as coisas do Espírito. Então, por isso eles vão ser inclinados para a vida. E se eles estão inclinados para a vida, não há mais condenação, não há mais morte. Não há mais, no caso, morte eterna, né? Não há mais morte para eles. Por que nesse caso, só com o texto que está aqui, a gente consegue deduzir que está falando de um outro tipo de morte? Porque a gente sabe que todos nós morremos, né? Tanto os que seguem a Deus como não seguem, eles morrem. Então, nesse sentido, a gente pensa assim, bom, mas morte, que morte? E a gente pensa, bom, mas todo mundo morre, né? Então, mas ele está dizendo que a inclinação da carne, ela tende à morte. E a inclinação do Espírito tende para a vida, tende a nos libertar, porque ele está falando, não há condenação. Então, o que ele está dizendo? A inclinação da carne leva para a condenação. E a inclinação para o Espírito nos livra da condenação. Por isso, nenhuma condenação há. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Então ele não está falando que não há condenação porque não há mais necessidade de obediência. Ele está falando, olha, não há mais condenação porque o que está em Cristo Jesus é inclinado para as coisas do Espírito e ele está sujeito à lei de Deus. Está sujeito à vontade de Deus. Está sujeito ao que Deus estabelece como lei. Portanto, os que não estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, ou seja, o grupo para quem está falando, vocês não estão mais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele falou, ó, se realmente o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não vão mais ser inclinados para a carne, vocês vão ser inclinados para o Espírito. Né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Né? E aí, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós,
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Ou seja, nós, a partir do momento que nós estamos em Deus, nós não temos mais dívida com o corpo, com a carne. Em que sentido? Nós não precisamos ficar sujeitos às inclinações naturais do corpo. Nós podemos lutar contra essas inclinações. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Ou seja, em que aspecto? Se viverdes pelo Espírito mortificar e mortificardes, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então ele está especificando para a pessoa o que é viver segundo o Espírito, inclinado para as coisas do Espírito. Mortificar as obras do corpo, ou seja, lutar contra a tendência do corpo de fazer o que é errado. E ele fala, vivereis. Aí a gente pensa assim, que vida ele está falando? Porque nós também morremos, nós que seguimos a Deus, tal, também nós vamos, né? Então ele está falando de qual vida? Da vida eterna, da libertação do pecado, da libertação da condenação à morte eterna, olha só. Por isso que ele fala, nenhuma condenação. Então nós entendemos que ele está falando aqui. Por que não há nenhuma condenação? Porque os que estão em Cristo Jesus vão viver fazendo a vontade de Deus, vão ser obedientes ao que Deus estabelece como lei, e porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então veja só, ele fala, isso é o quê? Tudo isso que ele está falando é o quê? Se resume em mortificar as obras do corpo. Ou seja, lutar contra a tendência pecaminosa, buscando obedecer à lei de Deus, e aí essas pessoas estarão vivereis, ou seja, serão libertas da condenação. Que aqueles que não querem seguir a Deus, eles não fazem, porque ele fala, olha, aqueles que não querem seguir a Deus são inclinados para a carne. Eles cedem naturalmente à tendência e eles não fazem questão de lutar contra isso. Nós não. Vamos mortificar as obras do corpo, ou seja, lutar contra a tendência ao mal. Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo.